Bom dia para todos vocês. Bom dia para quem chegou agora também. E hoje nós vamos corrigir a aula programada, capítulo 4 da atividade suplementar. Capítulo 4 da atividade suplementar. Só me dê um ok se estão me ouvindo bem. Todos estão me ouvindo bem? Ok, certo. Correto. Atividade suplementar, capítulo 4, está lá na página 23. Essa parte da interpretação, eu vou enviar para vocês o gabarito, porque temos umas respostas bem extensas com a explicação que é dada. Eu vou só mostrar para vocês aqui, podem ver que a número 1, a resposta é bem extensa. Aí, se você observar aqui, essa é a número 4, a número 5 também, elas são bastante extensas. Aí depois eu passo para vocês o gabarito. Capítulo 4 da atividade suplementar. Quem está chegando agora, capítulo 4 da atividade suplementar. E agora eu vou compartilhar com vocês o livro para nós corrigirmos. Ops. Literatura tem idade? Então, aqui, se você for, quando você vai ler um livro, aparecem lá, né? Nós já fizemos comentário quando nós lemos o capítulo 4 do livro, da apostila de vocês. Quando você vai ler um livro, você... só vou voltar aqui um pouquinho para ficar olhando vocês aqui. Vocês vão para uma livraria para comprar um livro, vocês olham para ver se é literatura infantil, literatura juvenil, literatura para adultos, né? Aí tem lá todas as idades, né? Para todas as idades ali. Será que vocês ficam observando isso na hora de comprar um livro, na hora de ler um texto, não é? Às vezes aparece lá a censura, para que aquilo dali é só para adultos que possam ler, e aí muitos de vocês acabam se achando adultos também, querendo ler literatura adulta, mas na realidade a gente acaba lendo um pouco de tudo, não é? E principalmente às vezes a gente quer ler uma literatura infantil que não é tão infantil, a gente acaba pensando, né? E nós adultos também, a gente, quando vamos ler algum livro, às vezes nós pegamos livros que é para vocês, para adolescentes, nós lemos, e não importa, eu acredito, não é, gente? Mas vamos ver ali o que a autora do texto ela diz sobre isso. Então, ela fala aqui, literatura para crianças, com ou sem adjetivo? Aqui, para crianças, uma locução adjetiva, ou seria literatura infantil? Então, ali ela cita alguns momentos da vida dela, ela cita quando ela era criança, e aí, de um momento depois de adulta. Enquanto criança, ela não sabia, né, que existia os livros feitos apenas para crianças. Ela achava que era para todos aqueles livros ali e se sentia bem com isso. Aí, depois de adulta, ela percebe ali que
ela começa a entender um pouco mais que ela cita ali, pode até parecer um contrassenso, né? Questionar que existe uma regra que parece ter sido criada para deixar a vida de todos nós de uma certa forma mais fácil, mas será exatamente isso dali? E então ela vai citando momentos de vida infantil e da vida adulta. Aí ela cita, mas será que existe realmente, né, essa diferença? Será que a literatura infantil é lida só pelas crianças? Literatura para adolescentes é só adolescentes que leem esse tipo de leitura? Não é isso? Então fica aqui uma pergunta para que vocês possam pensar depois. A primeira questão, de acordo com a autora, como ela via os livros quando ela era criança? Ela cita ali no primeiro parágrafo que ela não sabia que existiam livros, né, feitos para crianças e livros para adultos. Ela achava que os livros eram somente livros, okay? Não importando se era para crianças, se era para adultos. Para ela, livros eram apenas livros, ok? Então, se vocês quiserem colocar essa resposta aqui, eu vou deixar que vocês possam estar respondendo. Só um momento, por favor. Deixa eu... Isso. Eu preciso voltar a tela só um pouquinho. Aí. Quem está... Eu estou na atividade suplementar, página 24. Ok? Então, vocês colocam aqui na número 1, segundo a autora segundo o texto, né? A autora não sabia que existiam livros. A autora não sabia que existiam livros feitos para crianças e livros para adultos. Ok? A autora não sabia que existiam livros feitos para crianças e livros feitos para adultos. Os livros eram somente livros. Todos eram compostos de histórias. Os livros eram somente livros, todos eram compostos de histórias. Ok? Isso está no primeiro parágrafo ali do texto. Então, a número 2, o segundo parágrafo tem o seguinte início. Depois de adulta, seja lá o que for, eu finalmente posso dizer que já. Quem pode dizer algo. No caso, o complemento verbal é que já, mas fica a pergunta, já o quê? A que se refere o complemento destacado? A que se refere esse que já? A que se refere esse complemento ali, esse advérbio? Ela faz referência à pergunta que foi formulada no final do parágrafo anterior, né? Mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Então, ali ela cita esse exemplo, né? Ou seja, a frase, como todo o conteúdo explicitado, ficaria assim: depois de adulta, né? Seja lá o que isso for, eu finalmente posso dizer que já parei para pensar para que serve o adjetivo infantil. Então, vamos colocar como resposta ali da número 2. A expressão faz referência, coloquem lá,
A expressão faz referência à pergunta formulada no final do parágrafo anterior. A expressão faz referência à pergunta formulada no final do parágrafo anterior. Aí no final do parágrafo anterior está escrito: mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Aí vocês coloquem lá: mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Ok? Colocaram? Só me dê um ok para ver se eu posso continuar. Ok. Só vou repetir ali mais uma vez. A expressão faz referência à pergunta formulada no final do parágrafo anterior. Mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Ok. Mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Ok, gente? Agora ali a número 3. Nos parágrafos 2 e 3, a autora se utiliza de parênteses para acrescentar informações ao texto. De que forma esse acréscimo de informações funciona no texto? De que forma o acréscimo de informações funciona no texto? Né? Ela acrescenta algumas informações ali. Então, a 3, a letra A. Esses recursos que ela utiliza ali, eles parecem algumas rubricas, algumas anotações próprias dela, né? Postas em textos em prosa, que são textos feitos em parágrafos. E eles funcionam como indicações aos leitores, né? E, nesse caso, subvertem ou ironizam trechos do próprio texto. Então, isso dali de que ela está, de que essa pergunta está sendo feita. Então, coloquem assim: funcionam como indicações aos leitores que nesse caso subvertem ou ironizam, trechos do próprio texto. Trechos do próprio texto. Só vou repetir mais uma vez e vocês me deem um ok se eu posso continuar, tá? Funcionam como indicações aos leitores que, nesse caso, subvertem ou ironizam, trechos do próprio texto.
trechos do próprio texto. Só um momento. Ok, sim. Continuando. Então, ali agora a letra B. A letra B da número 3 diz assim: releia o trecho. No livro Contracorrente, Conversas sobre Política e Literatura, de 1998, Ana Maria Machado já chamava a atenção para o perigo da coisa toda. Qual é a finalidade do ponto de exclamação nesse parênteses? Ponto de exclamação nesse parênteses, ok? Aqui vocês podem observar ali. Ela coloca, ela usa o ponto de exclamação a fim de alertar o leitor quanto tempo já transcorreu desde a publicação e como forma de mostrar que as reflexões em torno dessa questão literária não são de agora, né? Já faz um pouquinho de tempo. Então, podem colocar. Ela usa o ponto de exclamação a fim de alertar. Ela usa o ponto de exclamação a fim de alertar o leitor quanto tempo já transcorreu a fim de alertar o leitor quanto tempo já transcorreu desde a publicação e como forma de mostrar que as reflexões em torno dessa questão literária não são de agora. A fim de alertar o leitor quanto tempo já transcorreu desde a publicação e como forma de mostrar que as reflexões em torno dessa questão literária não são de agora. Ok, gente? Podemos continuar? Continuando lá, então. Número 4. No texto, a autora critica o uso da expressão literatura infantil, baseando-se no que você leu, reflita e responda aos itens. Para a autora, quais as consequências desse uso para a nossa relação com a leitura, né? De acordo com a autora, a literatura infantil é uma rotulação, né? Algo que pode até ser útil para o mercado editorial, livrarias, bibliotecas e escolas, mas que interfere nas relações que estabelecemos com a leitura e limitando experiências e afastando leitores de determinados tipos de obras e orientando-os para outras literaturas. Eu vou ditar mais devagar. Eu expliquei ali, mas vamos ver lá. Então, coloquem assim. De acordo com a autora, literatura infantil é uma rotulação. De acordo com a autora,
Literatura infantil é uma rotulação, algo que pode até ser útil, algo que pode até ser útil para o mercado editorial, para o mercado editorial, livrarias, bibliotecas e escolas, livrarias, bibliotecas e escolas, mas que interfere nas relações que estabelecemos com a leitura. Mas que interfere nas relações que estabelecemos com a leitura, limitando experiências. Limitando experiências. Ok, gente? E com isso, né, ao citar ali, os tipos de literatura, acaba afastando leitores de determinadas obras, né? Imagina-se que aquilo seja apenas para um determinado público e, na realidade, pode ser usado para outros tipos de público também, tá? Agora, ali a letra B da número 4, apoiando-se nas ideias de Ana Maria Machado, a autora se questiona acerca do adjetivo infantil. Sabendo-se que os adjetivos podem qualificar e também restringir, a crítica da autora se relaciona mais com adjetivos que qualificam ou que restringem, e por quê? Então, ali, se nós formos observar, apoiada nas ideias da Ana Maria Machado, ela afirma que o adjetivo infantil deve ampliar as possibilidades da literatura, despertar a curiosidade de crianças para o mundo das letras e dos adultos para o mundo da infância, né? Então, ali ela acaba explicando também que os adjetivos que podem ser ligados ao substantivo literatura devem ampliar as possibilidades dela e não programar trajetórias de leitura, tá? Vamos resumir isso daqui e vamos colocar apenas essa primeira parte ali que fala do pensamento da Ana Maria Machado. Então, coloquem assim: ela afirma que o adjetivo infantil deve ampliar as possibilidades da literatura, despertar a curiosidade de crianças, para o mundo das letras, e a dos adultos para o mundo da infância.
e a dos adultos para o mundo da infância, né? Certo? Ela afirma que o adjetivo infantil deve ampliar as possibilidades da literatura, despertar a curiosidade de crianças para o mundo das letras e a dos adultos para o mundo da infância, né? Então, ali, a autora ela não desconsidera a importância de uma literatura infantil, mas ela critica o fato dessa adjetivação, né? De usar esse adjetivo para todo tipo de literatura ali, né? E com isso ela acredita que afasta os leitores de algumas obras que poderiam ser lidas, ok? Agora ali na número 5, na construção do texto, quais são os recursos que a autora utiliza para chamar a atenção dos leitores e dialogar com eles, né? Então ali os recursos que a autora utiliza para chamar a atenção dos leitores. Ela lança diversas perguntas, muitas das quais ficam, né, sem respostas, e trata os leitores por você. Ela utiliza também, em alguns momentos, a primeira pessoa do plural, a terceira pessoa do plural também. Ela usa recursos de informalidade. Então, vamos colocar ali, eu vou repetir para vocês. Ela lança diversas perguntas. Ela lança diversas perguntas. Muitas ficam sem respostas. Muitas ficam sem respostas de propósito. De propósito. Muitas ficam sem resposta de propósito. E levantam questionamentos Trata os leitores por você. Trata os leitores por você. Utiliza em alguns momentos primeira e terceira pessoa do plural. Utiliza em alguns momentos primeira e terceira pessoa do plural. E usa recursos de informalidade. Então, ali ela lança diversas perguntas, né? Muitas delas sem respostas, mas ela faz de propósito. Levantam questionamentos, trata os leitores por você, utiliza em alguns momentos ali primeira e terceira pessoa do plural e usa recursos de informalidade. Ok, gente? Ok. Está faltando pouquíssimos minutos para a aula terminar e vou abrir agora esse espaço para vocês perguntarem alguma coisa. Não vai dar tempo de continuarmos.